onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, 10 e 11.
o cruel Satanás me ataque com vis tentações, bem certo eu estou que apesar de aflições eu feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio o meu Salvador, que breve virá me buscar ao céu onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Que Deus os abençoe grandemente. O nosso tema hoje será as 7 igrejas da Ásia Menor. Ouvintes, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós temos 7 cartas ditadas pelo Senhor Jesus e escrita pelo punho do apóstolo João. Essas igrejas mencionadas ali, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, não eram nomes das igrejas, eram as cidades em que estavam a igreja de Jesus Cristo. O nome de cada cidade tem a ver com a vida espiritual dessas igrejas.
E foi por isso que elas foram apanhadas. Por que não foi apanhada outras igrejas? Como Corinto, como Roma, como Colosso? É porque essas igrejas que estavam nessa cidade tinha algo especial. Não que esse algo especial fosse somente coisas boas, porque as cartas, elas elogiam e elas reprovam. Mas, além delas existirem, onde hoje é a Turquia, essas cidades, delas só restam ruínas e não tem mais os nomes que elas tinham na época em que João estava na ilha de Patmos, preso para que morresse. Então, por que Deus apanhou essas igrejas? Porque além das cartas denunciarem a vida espiritual delas, as cartas são proféticas. A carta, num todo, é uma profecia que teria o seu cumprimento durante a dispensação da igreja, daquele tempo até o final, até o arrebatamento. Então, sendo assim, Éfeso é um tempo que a igreja passou, Esmirna é um outro tempo que a igreja passou, virou história, Pérgamo é um outro tempo, Tiatira, um outro, Sardes, um outro, Filadélfia também, e agora estamos vivendo a era de Laodiceia. Era quer dizer tempo. Portanto, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e parte de Laodiceia virou história. Só que a última era, Laodiceia, ela não terminou. Ela vai terminar com o arrebatamento da igreja. Então, vamos lá. A era de Éfeso começou no ano 53 e foi até o ano 170. Foi nesse tempo que cumpriu a primeira carta. Você encontra em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Já é história. Esmirna, do ano 170 ao ano 312. Apocalipse 2, do 8 ao 11. Já é também história. Pérgamo, do ano 312 ao ano 606. Apocalipse 2, do 12 ao 17. Tiatira, do ano 606 a 1520. Apocalipse 2, do verso 18 ao 29. Sardes, do ano de 1520 a 1750, está em Apocalipse 3, do 1 ao 6. Já é história. Filadélfia, do ano
1750 ao ano de 1906. Apocalipse 3, do versículo 7 ao 13. E agora chegamos na era de Laodiceia, que teve seu início em 1906. Como estamos em 2019, então de 2019, voltando a 1906, história. Só que essa era não terminou, porque ela termina com o arrebatamento da igreja. Apocalipse 3, do verso 14 ao 22. Nós caminhamos até aqui para chegarmos ao final, a era de Laodiceia. Assim como as igrejas da Ásia Menor tinham seus anjos, pastores, mensageiros de Deus, durante cada período desse mencionado, Deus ungiu em especial um homem, o anjo desse tempo. Homens ungidos por Deus. O primeiro mensageiro da era de Éfeso, foi o apóstolo Paulo. O mensageiro da era de Esmirna foi Irineu. Paulo era um judeu. Irineu, discípulo de Policarpo, e Policarpo, discípulo de João, que por sua vez foi discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. Pérgamo, Martinho. Tiatira, Columba. Sardes, Lutero, Martim Lutero. Filadélfia, João Wesley. E Laodiceia, William Marion Branham. Estamos apenas dando início a uma série de programação, de estudos sobre as 7 eras da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao passar do tempo, aquela igreja que começou no Espírito, Éfeso, ela caiu em decadência. Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras obras, pois, senão, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A igreja mergulhou em uma decadência até chegar na era de Tiatira. A decadência foi consumada na era de Pérgamo, que durou do ano 312 ao ano 606, quando a igreja casou-se com o Estado. Uma história a ser contada em breve. Mas, a partir da era de Sardes,
Deus recomeça a levantar a igreja caída. Então começa ali a reforma protestante, e ao chegar em Laodiceia, que é a era que estamos vivendo, Deus para de reformá-la e começa a restaurá-la. Deus está agora restaurando a igreja através do último ministério, o ministério que nós vamos comentar sobre ele em breve, mostrando a preocupação da igreja, a preocupação de Jesus Cristo em relação à sua igreja, ao seu povo, aos eleitos e predestinados para a vida eterna. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse assunto é de grande importância. Você não vai ouvir isso em nenhuma denominação, porque as denominações, elas estão comprometidas com o inimigo. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada eu tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As cartas, ela é para a igreja no período, mas cada indivíduo deve atentar particularmente a ela. Porque veja, Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que situação lamentável do mundo religioso dos nossos dias. O Senhor Jesus chama de mornos, chama de rica, materialmente falando, mas de pobre espiritualmente. Chama
de cego. Era cega. Mas Deus, que começou a reforma com Lutero, com John Wesley, passou pelo movimento pentecostal, está agora finalizando a sua obra, restaurando todas as coisas através de um ministério que falaremos sobre ele nas próximas programações. Vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai Celestial, eu me apresento ao Senhor falando a respeito dos nossos ouvintes, preciosas almas, e precisam do mover do Teu grande Espírito para que suas vidas sejam abençoadas. Eles precisam de cura, de libertação, de solução de problemas, como todos precisam, Pai. E o Senhor conhece a necessidade de cada um, o desejo do coração, e agora mesmo, Pai, eles estão atentos, crendo na oração da fé. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que sejam todos abençoados, curados, que sejam libertados, que as portas fechadas sejam abertas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.